Opa. Meu nome é Gesiel da Costa, ou mais conhecido como Ziel. Meu nome é Paulo José Leandro, mais conhecido como Paulinho. E tivemos essa ideia de contar a história dos 40 anos de futebol de Cumbica, porque nós fizemos parte dessa história. Então hoje nós estamos aptos a contar essa história e vamos fazer o melhor possível, tentar fazer o melhor possível para ficar uma história para o pessoal novo ver, né, Zé, o que nós passamos aí. Sem dúvida. Eu e o Paulinho, a gente sempre reunido, lembrando os velhos tempos de time, de futebol que nós tocamos junto. E o Paulinho sempre fez campeonato de futebol de campo na região. O Ziel sempre fez campeonato de futebol de salão na escola. Então a gente uniu o útil ao agradável. E somos amantes do futebol amador. Eu costumo até falar lá em casa, se eu não for no campo ver os pernas de pau chutar a bola, não é domingo pra mim. O Paulinho já falou que é macarrão com frango na casa dele. O meu domingo já é o futebol lá, tem que ser o varziano, nem o profissional. Eu já passei vários domingos deixando o macarrão para mais tarde, né? O meu almoço virava janta, porque eu chegava cedo na beira do campo, né, Zé? Com aqueles campeonatos dos anos 80 aí, e passava o dia todo, perdia praticamente o dia todo na beira do campo. E até hoje estamos fazendo isso, né? Justamente. Então, pessoal, vocês hoje estão aqui para saber um pouquinho do que era o nosso esporte, o nosso futebol de antigamente aqui, a nossa várzea. Então a gente está aqui para contar o que foi para vocês hoje estar continuando essa história, e quem sabe amanhã os nossos filhos estarão fazendo parte dessa história também. A minha história é um pouco mais nova que a do Ziel. Ele vai contar um pouco de 40, 41 anos, porque ele pegou um pouco dessa história com o Zuquila também, né, dos 40 anos. A minha história é de 31 anos, é menos, é 10 anos menos. É o tempo que eu cheguei em Cumbica e estou na várzea aí acompanhando até hoje o futebol em Cumbica. Então, a gente procurou fazer pesquisa com os fundadores dos times antigos. Começou lá com o seu Orlando, hoje Zuquila, né, como ele mesmo diz. Daí Vanderlei, Adalberto do Cruzeiro, Lagoberto, Nicão, Toninho, e a gente veio contando a história de todo mundo da região. Então, aquele negócio, a gente hoje está aqui tentando mostrar o que foi o passado, hoje no presente, vamos mostrar para vocês como tudo começou. E essa história vai mostrar muito do que nós passamos na beira de campo, em cima de caminhões, para jogar fora. Falta de dinheiro, que era mais difícil, né, Zé? Que era pouca gente, nós na época molecada, não trabalhava, a gente não podia tirar o dinheiro da família para pôr no time de futebol. Então é tudo isso, nós vamos tentar contar da melhor forma possível. Inclusive fizemos várias entrevistas com grandes jogadores da época, jogadores que realmente têm história no futebol de Cumbica, porque hoje está complicado, viu, gente? Nós estamos aí na luta com os jogadores, com a molecada nova aí, nós estamos sofrendo, porque é totalmente diferente da época, dos 40 anos atrás. Então começa agora, assista. Zuquila,
como foi a fundação da agremiação do AD Renascença, que a gente queria que você contasse essa história para nós. O AD Renascença vem vindo de uma conquista de alguns anos. Logo que cheguei de Minas para aqui, foi base de 1966. A ideia desse time, porque um bairro começando, era ainda construído alguns barracos aí no meio do Catingá, formigueiros, etc. Aí a gente já tivemos a ideia de fazer uma diversãozinha aqui para a moçada, e aí nós começamos a bolar a ideia e começamos um time. E quem fundou o time junto com você? Eu e mais alguns colegas vindo de Minas também, lá da minha terrinha natal. E, por exemplo, o Juquinha Preto, que hoje é falecido, não está no meio de nós, só está naquelas lembranças, aquelas recordações. Foi um grande lutador, idealizador também de nós formar esse time, que até para começo chamava Verde Esperança. Depois de Verde Esperança, nós tivemos uma ideia, como tinha outros times também com esse nome, de botar um nome diferente, o qual ainda não existia, para evitar de briga. Às vezes um brigava e ia cair em cima da gente. Então tivemos a ideia de passar chama esse nome de Renascença, o qual é o nome existente de hoje, há 44 anos. Ô Zuquilo, aí o campo de futebol antigamente, aonde era o primeiro campo? Bom, o primeiro campo nosso começou ali na Avenida Santos Dumont, que era uma avenidazinha indo à rua, era um bar do Manigídio, e ali tinha uma área, um pasto, e ali nós formamos esse campo que nós começamos esse Verde Esperança, que é um time ainda formado ainda com camisa de sacos, saco de farinhas, né? Tingimos sacos, e ali com 12, com 15 camisas nós saíamos com aquilo no embornar e saía catando tacinhas por aí afora, saindo de pé, ia para São Miguel, ia para Guarulhos, em vários lugares, e trazendo aquelas tacinhas. E daí começou. Depois do campo do Manigídio, nós passamos por mais alguns campos, um pertinho da Polidura, no portão da Polidura, e depois lá os secos e molhados ali perto da rua da Malau. Ali foi aonde revelei ali para mais de 500 garotos na época. Isso até mais ou menos 84, mais ou menos, que durou este campo lá. Eu sei que conseguimos revelar vários garotos que, inclusive, alguns de nós conseguiu chegar ao time profissional. E outros fizeram teste também, assim, em times de terceira divisão chamados na época, né, igual União de Suzano e tal, e Portuguesa de Santos e outros mais. E a gente gostaria que você citasse alguns jogadores do passado do AD Renascença aí. Do AD Renascença a gente tem como exemplo, hoje eu acredito que famoso que chegou aqui, o Zé Roberto, vindo lá de Santo André. Era um time profissional, jogava na Godia também, time também de divisões altas, e era um dos melhores jogadores. Depois teve aqui Nelson também, profissional, veio lá de Londrina. E Cândido também, vindo lá de Sorocaba, Tony Valusa também, vindo de lá. E daí foi surgindo outro, o Wilson também, outro também que passou por aqui, teve uma boa passagem. E daí para cá veio também aparecendo outros, e também nós conseguimos revelar muitos garotos bons aqui no time, que saíram do Dente de Leite e destacou muito bem, o qual depois alguns teve oportunidade de ser até profissional, o qual por alguma dificuldade não conseguiram ser profissional, mas um grande destaque aqui na região e também no futebol de Guarulhos. E as conquistas do AD Renascença do passado, que a do presente está aí nos dias de hoje, né? Está na mídia, né? Mas no passado a gente tivemos aqui o privilégio aqui de todos os campeonatos que surgiam aqui, regionais aqui na região aqui, nós sempre conseguimos ser campeões. E além desses aqui da Vargem, a gente sempre tivemos um time assim numa base que nós jogamos um ano em campo adversário com esses garotos tirados da base de Dente de Leite juvenil. Quando passou para o esporte, nós tivemos um ano de disputa em campo adversário com o melhor time, perdendo 3 derrotas, tendo somente 3 derrotas durante todo o ano.
E daí foi indo. Uns 3 anos nós tivemos bater nessa base, depois alguns casando e mudando para outros bairros. Desmanchou essa categorias, esse time que nós tínhamos dessa época, então fracassou um pouquinho. Mas depois retomamos de novo e continua hoje buscando grandes resultados aí fora. Esse espaço é onde é servido o lanche da molecada, através da empresa Quimitrans, que faz a doação desses lanches, voluntariado da dona Rose, da esposa do senhor Melado. E esse é o projeto social do Zuquila. Então a molecada toma café para depois treinar e para ter uma boa alimentação. Estamos aqui com o Adalberto, o famoso Adalberto do Depósito Aliança. Adalberto, você comandou o Cruzeiro. Como foi essa história do Cruzeiro? Bom, eu peguei o Cruzeiro do Vanderlei, né? Quem fundou o Cruzeiro foi o Vanderlei, vocês sabem disso. Mas eu e o meu amigo Ademar, nós tocamos o Cruzeiro por uns 10, 15 anos mais ou menos. De mais ou menos de eu não lembro exatamente o ano, mas por volta de 1980, até 90, 95, por aí, eu comandei o Cruzeiro. E como que era, Adalberto, a dificuldade da época? Como vocês iam para os jogos fora? Ia com o caminhão do depósito, né? A gente sempre usou o meu irmão que levava no caminhão e tal. Teve época de a gente ir em 2, 3 caminhões, que nem no Bom Clima mesmo, fizemos uma final no Bom Clima, nós levamos 3 caminhões de gente no Bom Clima. Foi até o time do Bandeirantes, a rapaziada, a molecada do Bandeirantes, foi torcer pra gente no Bom Clima. E aonde era o campo antigamente, Adalberto, do Cruzeiro? Em frente à Soplast, né? Tinha um campão de terra ali que era mais toco do que campo, né? Depois a gente começou a jogar no campo da Polidura, né? Fez outro campo no final da rua, ali onde é o condomínio, hoje, condomínio Guanumbi, né? E jogadores que passaram por Cruzeiro, jogadores marcante do Cruzeiro? Teve vários, não sei se eu vou lembrar, uma boa parte eu lembro, né? O que marcou bastante a gente foi o Pedro, goleiro, né? Muita gente conhece, né? Magrão, o central que a gente teve muito bom, o Geira, né? O Ademar, né? Como é que é o nome do menino? Eu esqueci agora. O irmão do Ademar, o Almir, né? Falecido. Teve alguns já que faleceram. Português fez história também no Cruzeiro, jogou muito tempo com a gente, português, médio volante. E o Adalberto jogava? O Adalberto enganava, né? O Adalberto sempre tentou, mas jogou muito pouco. Sempre fazia uns golzinhos. De vez em quando fazia uns golzinhos de calcanhar, mas só pra alegrar a galera. Bom, o 13 de maio nasceu no dia 13 de maio, né? Logicamente, de 1982, e eram os pessoal dissidentes do AD Renascença, que era de domingo, e também do União de Cumbica. Juntou os amigos, no sábado não tinha nada que fazer, o campo era ocioso. Satélite ainda. Campo do Satélite também, e montou-se o 13 de maio. Um grupo de amigos, de 2 times distintos no domingo, e criou-se o 13 de maio. Foi um time assim que eu lembro que foi imbatível aos sábados dentro do nosso campo, era difícil ganhar da gente, que o plantel era muito bom, né? Podemos citar aí o Sidico, do Dé, né? Quem mais podemos lembrar aí? O Tio, o Índio, né? O Índio lateral. Eu na ponta esquerda, né? Logicamente, posso deixar. Essa parte você pula aí. Você pula essa parte. Então o time era muito bom, né? Onde nós jogávamos fora, porque na realidade todo o pessoal de domingo acompanhava a gente de sábado, né? Porque não tinha o que fazer. E nós tínhamos sábado também tinha um compromisso. O Bardinho tinha uma escola de samba que chamava Mocidade Alegre, que também nos alegrava pra caramba, né, nos sábados, né? Depois do jogo tinha uma bateria, a rua era toda de terra, em frente à tia Lidinha, né, meu? O final de Gilvan, pô, não podemos esquecer, né? Final de Gilvan, o João do União, né, Jair? Que era o pessoal lá do União de Cumbica, né? Que tinha um caminhão pra gente
montar em cima de uma carreta, bicho, que a gente em cima com batuque, com tudo, era muito bom, né? Você lembra disso também, né? Lembra disso? Então, é isso que eu tenho pra falar do 13 de maio, campeão. Um time saudoso, que acho que teve 4 ou 5 anos de existência, né, Lei? Exato. Aí depois começou a vir a época dos juniores, né? Que era molecada, né? Que tinha o pessoal mais jovem, que lógico, eu era mais jovem, né? Você e tal. Tá certo. Era garotão, né? Juvenil, né? E aquele time do 13 também era um time que era imbatível. A gente sabia quem ia jogar durante a semana, no final de semana era aquela equipe, não tinha... De guerreiro, tanto é que foi batizado de argentino, né? Porque as camisas eram parecidíssimas com a Argentina. Azul e branco e amarelo. Né? Exatamente. Aí tinha aquele time que também não perdia pra ninguém, né? Verdade. Lito, Boy, que era o irmão dele. Crescêncio. O Dudé, o meia polegada, né? Que o Dudé era baixinho, mas era um volante. Um volante perdido na base. Quando ele estava no time, o time não perdia ali o meio, não, a pegada, né? Era um moleque brigador, né? Gilmar, né? Que é o nosso goleiro, né? Gilmar, o único que não bebia não fumava nada, né? Só arrumava confusão. Só arrumava confusão, é verdade. Muito bom esse time nosso aí de base. Legal a gente estar reavendo essa história aí, podendo, né, tá sendo filmado agora. A gente agradece muito isso aí, né, Lei? Na cabeça da gente passa muita coisa que hoje a gente não encontra esse pessoal, né? É verdade. O time era tão bom que todo mundo tá no seu canto, ninguém... Mas era um time de estar se participando até hoje, né? Sim. Que era... O bom desse time era essa união, né? Então você citou o Lito Boy, esqueci de citar o Botafogo de Cumbica, né? O presidente era uma senhora que também vinham os atletas para jogar de sábado no 13 de maio, março. Né? Que é nos juniores, né? Como nós estamos falando. Né? Isso mesmo. Então, meu nome é Adão, eu comecei no Renascença, aí formamos um time do Irapuru, né? Aí fomos para Irapuru, os jogadores do Renascença começaram a subir também para Irapuru, como o Mantegão, o Zé Roberto, o Ribirita, o Vinado Giovan, e começou, e formou um time bom naquela época lá. Meu nome é Djalma, sou fundador do time dos 11 Irmãos, começamos em 1980, nós começamos a jogar no campo da Concretex. Era um time de família, só irmãos e primos, né? Portanto, já diz 11 irmãos, mas era 50% irmão e primo. Na verdade era família, né? Nós jogamos junto também, né? Lembra? Jogamos junto também, você batia pra caramba, né? Tá louco, você e o Dalma, os 2 irmãos, tá louco. Só que não tinha o Zé Carga do meu lado, né? Você batia lá, o Zé batia também. Também batia, né? É verdade. Mas foi bom esse tratamento. Jogamos junto também, nos 11 irmãos também. Ele jogou no Irapuru também. Veio Azevedo, tinha muita gente, Azevedo, Toquinha, gente boa demais. O time dos 11 irmãos, falando se for citar, do início, os jogadores do início quer dizer, seria eu, Djalma, jogava o Kelé, Vanderlei, Aristides, Hermógenes, Nelson, Dalme, e o Edson, Silvio. Isso era o time básico que era da família. Aí depois veio assim, como se diz, passando o tempo, entrando outros jogadores. E nós iniciamos em 80 e encerramos em 95. Então aí teve uma grande fase na época, jogava um pessoal da base com a gente, Paulo, Neném, Tita, Lirão. Enfim, né? Não é difícil lembrar o nome de todos, mas estamos falando assim Então a gente passa uma fase muito boa, a temporada muito boa. Naquela época a gente jogava no campo, depois do campo da Polidura, e encerramos lá no campo da época, lá no Londrina. Então, até eu joguei nos 11 irmãos, né? Filho de carreira, vamos jogar nos 11 irmãos também, né? Ficamos 35 invictos ainda, né, meu? Foi bom demais, né, Djalma? Eu, Negreira, dando uma força lá naquele time seu lá. Foi bom demais, não foi? Lembrei até o Zé Roberto jogou nós lá. Tava com o Lirão. Mantegão. Mantegão. Não podia chover que não jogava, né?
chovia, não jogava, só nós machucava. tivemos o privilégio, né? De ter vocês no nosso elenco, né? Esse foi muito deu uma forcinha boa. Muito importante. Sem contar que eu fui ponta esquerda do Irapuru também, né? Deu uma forcinha também. Antes dos nossos irmãos, muito bom, né? eu joguei no Unidos também, quando iniciou o Unidos. Foi um dos primeiros, foi o primeiro time que eu joguei aqui, foi o Unidos. Na época do Giba, né? Exatamente. Depois eu fui ponta esquerda do Irapuru, com grande honra. Deu uma forcinha também, foi muito bom. Muito bom. Meu nome é Gilberto Ferreira, fundador do Unido de Nova Cumbica, há 15 anos. Aí tem o Valdeci que me ajudava, meu filho, Gilmar, o Ziel e muitos jogadores. E toquei 15 anos, depois de uma grande cirurgia que eu fiz, aí não pude tocar mais o time, aí parou. O meu filho não quiser tocar e acabou o time. Mas era um time muito bom, tinha muito jogador bom. Nós íamos no Rio de Janeiro, fomos em Beto umas 4, 5 vezes. Como é que é lá no Rio? Era... Bangu. Bangu. Fomos 2 vezes lá. E quem jogou no Unidos, Tiba? Quem jogou naquele timaço do Unidos que você tinha lá? Rapaz, eu não lembro direito não, mas tinha o Sebi, Zé Careca, o... Borracha jogou lá, o Borracha? Borracha, o Paulo, o... Pardal, o zagueiro lá, como é que chama? O zagueiro do... Marcelão? Não, Joãozinho. Joãozinho. Tem o outro também, rapaz, ele... Eu esqueci agora o nome dele. Bordoada, que era goleiro. Ô Giba, e saudade daquele tempo do campo do satélite? Muita saudade, né, rapaz? Agora hoje eu parei porque não tem jeito mais nem de andar. Então tá pra lá do time. Acho que era só isso. Agradeço a vocês que vieram aqui fazer uma entrevista comigo. Eu não posso nem falar direito por causa da cirurgia. Em 1978, nós com a turma aí formando uma brincadeira, acabamos fundando o Cruzeiro nesse ano. Eu, o Enor, o irmão meu que já é falecido, o finado Edu, Todd, o João Grandão, Nico. Fundamos o time aí em 78, foi até 83 mais ou menos. Foi um time que deu muita alegria para nós. Até hoje a gente sente saudade ainda do time. Agora hoje, estou acompanhando o Estrela d'Alva, mas nada daquele tempo. Nem naquele tempo a gente tinha um time muito disciplinado. Como o senhor jogava, senhor João? O senhor jogava fora? O senhor tinha campo? Não, nós não tinha campo. Teve um tempo que nós temos campo, né? Mas foi em pouco tempo também, eles construíram a firma no lugar. Então a gente jogava mais fora, jogava no campo do Renascença, jogava no campo lá do Irapuru. Quem jogou no Cruzeiro, seu João? Jogou o Nico, o Todd, que era os goleiros, o Ico também jogou, e jogou Murilo, Edu, Paraíba, jogou o Zeca, um atleta lá de Guarulhos, jogava com nós, jogava muito. Então, jogava o Carlinho, que hoje está aí, irmão do Nardo, o Nardo também jogou com nós. Fizemos um grande time aí que rendia muito em campo e era jogador todo obediente. Não é que nem hoje. Hoje o Estrela d'Alva está com o time aí, mas eles não entram em acordo para jogar de jeito nenhum. Eles não entendem do jogo. Cada um quer jogar para si. Meu nome é Orlando, né? Comecei no Londrina, quando a diretoria era o Burro Chagas e o Paulo. Praticamente nessa época, no mês de maio de 1985, teve início, né, o fundamento desse time, onde nós tivemos aí alguns jogadores, né, que se destacaram muito, como o Manuel, o Laércio, né?
até mesmo o pessoal do bairro aí, como o Burro Chagas e alguns outros que eu não lembro, né? E daí pra cá, o Burro Chagas entregando a diretoria ao irmão do Boy, né? Que é o, não me recordo bem, o Osmar. Ele continuou, né? E o time começou crescendo cada vez mais. Depois de algum tempo, né? Algumas conquistas de troféus. Naquele tempo lá tinha o primeiro e o segundo quadro, né? Nós tivemos a sede ali no Chico, né? No bairro do Ottawa, onde nós praticamente folhamos lá algumas prateleiras com vários troféus. Conquista, né? Com várias conquistas. Isso. E depois de um certo tempo o Osmar saiu, deixando para algumas outras pessoas como o Neco, né? Que deu continuidade. E formou aí uma equipe muito boa com o pessoal do bairro que foi. Trouxe o Boa, trouxe o Final da Almi, né? O Gerry. E algumas outras pessoas aí, né? Onde teve essa continuidade. Inclusive na gestão do Osmar, quando o Burro Chagas entregou o time para ele, na gestão do Osmar foi quando eu entrei. O Osmar como presidente e eu era o vice-presidente do Londrina. E nesse tempo, depois com o decorrer do tempo, o Osmar saiu e eu fiquei tomando conta do time. Eu, Zequinha, Zoreia e alguns outros diretores que estão mais conta. Boy, que trabalhou muito tempo junto conosco, inclusive foi presidente do Londrina várias vezes. Eu também fui presidente várias vezes, às vezes o Boy saía, não tinha condições, trabalhava, eu assumia e assumi quase que 18 anos, entre presidente e diretor do Londrina, eu assumi quase 18 anos. Os jogadores importantes que o tio falou, é importante que eu quero dizer que todos os jogadores são importantes, mas aquele que mais marcou no nosso time, assim no bom sentido, foi na época que nós tínhamos o time do Manuel, o Ide, o Laércio, quem foi mais? Quem ainda passou muito tempo, a gente não lembra direito. Então depois foi reformulando o time. Valdizão, né? Valdir, isso. Foi reformulando o time. Aí já veio uma nova geração, que veio o Boa, Jura, o Bel, o Josevan, que é o seu irmão, o Josevan, que mais outros, o Neguinho do Robertão, o Gilberto. E foi surgindo novas gerações. E onde era o campo, Londrina? O campo do Londrina era no Jardim Ottawa, atrás da Permetal, que hoje em dia é um condomínio fechado. Inclusive esse condomínio era para nos dar um campo para nós, ou dar uma indenização boa, porque lá não deixamos montar nada lá, não deixamos montar favela, não deixamos... Durante 20 anos nós cuidamos daquele time lá, não que eu estou menosprezando o favelado, nada disso. Durante 20 anos nós ficamos com esse time lá, não deixamos montar barraco nem nada. E o cara não ressarciu nós em nada, só ajudou num churrasquinho muito devagar. Mas isso aí não vem ao caso, porque é coisas do passado. Falando mais uma tese, é o seguinte, que a gente pensa hoje, né, que a criançada de hoje em dia não tem aquele carisma, aquela vontade de jogar bola, né? Onde a prática do esporte motiva para tudo, inclusive para a saúde, né? Naquele tempo lá você tinha incentivadores, você jogava por amor, né? Você tinha uma paixão. Hoje você não vê, né, molecada? Eu não sei, a gente precisa hoje, a gente que tem uma experiência, incentivar mais esse pessoal para chegar e dar continuidade ao que foi feito lá atrás, entendeu? Olá galera, meu nome é Lagoberto Ferreira, sou conhecido no meio do futebol hoje como Lago Ferrer. Vou contar para vocês um pouco da minha história. Eu com 9 anos de idade iniciei um trabalho juntamente na comunidade onde até hoje resido, onde nós tínhamos uma equipe que nós montamos como garoto que chama o Canarinho Futebol Clube. Nós saímos daqui, íamos lá para Vulcã e todo domingo de manhã nós jogávamos com uma equipe lá que chamava Canarinho de Ouro. E todo final de semana era goleada, sempre vencíamos. Depois aqui na comunidade surgiu o chamado Palmeirinha, enfim, também era nós e Palmeirinha, não tinha outra equipe. E todo final de semana também era goleada, a gente sempre vencíamos. Vale recordar também que às vezes eu passava na comunidade, garoto ainda, e um determinado empresário da região
eu garoto, hoje ele ainda reside na comunidade, que comunicou da seguinte forma, que eu andava com o saco nas costas do uniforme dos meninos e ele sarcasticamente sorriu e disse para mim: aonde você, moleque, pretende ir com esses garotos? Eu disse a eles: montar o melhor time da comunidade e da região. De fato, o Bandeirantes cresceu, a Associação Atlética Bandeirantes cresceu, ela já teve um auge muito grande, hoje em decadência, infelizmente em decadência, mas no passado foi uma grande equipe. E eu mostrei para essa pessoa que o Bandeirantes seria grande. E como foi grande. Mas eu guardei por muito tempo uma certa mágoa comigo, não comentei com poucas pessoas sobre isso. Mas hoje levo meu trabalho, como vocês estão vendo aí no fundo, o trabalho com as crianças, persisto na comunidade, a gente continua o trabalho na comunidade. E que eu posso dizer mais, que nesse longo tempo, muito árduo, muito difícil nessa caminhada, dentro da comunidade, já tive oportunidades para sair fora do país, já tive oportunidade para ir em clubes grandes, mas ainda hoje, esse ano mesmo, em 2010, recebi proposta para sair recentemente, para mim abandonar o trabalho, só que a gente pega amor às crianças, pega amor às crianças que aqui estão e nós não abandonamos, estamos aqui. Nem pelo dinheiro, mas sim pelo prazer de estar aqui e educar, porque o primeiro é o social dentro e junto dessas crianças. Continuando um pouco da história, nós começamos na Rua 8, na Rua Mombaça, e nós ali nos reunimos, de Canarinho Futebol Clube, nós reunimos que, juntamente com o Anísio, o Valdir, o Pio, que é o Cido, nós decidimos que nós íamos formar um time. E montamos esse time com a Associação Atlética Bandeirantes. E começamos, tudo garotos, e começamos a montar a equipe e fomos a fundo. E até então, naquela época, época de ditadura, foi quando eu disse aos meninos: nós precisamos ter um distintivo, nós precisamos ter um emblema. Foi quando, numa salinha na esquina que sobe logo na avenida, eu disse a eles para que cada um fizesse um desenho, para que nós votássemos para escolher o distintivo do grupo. Foi quando um daqueles distintivos ganhou. Eu queria que o meu ganhasse, que eu também fiz os desenhos, mas por votação ganhou esse distintivo que está aqui, esse escudo, onde de tudo, toda a ideologia, as cores, foi tudo eu que escolhi, mas esse distintivo foi feito uma escolha em democracia. Na época da ditadura, o nome dele chama Milton Paz Moreira, que foi um grande atleta do Bandeirantes. Ressalto que não foi eu que escolhi. Isso aqui não foi as cores, foi eu, mas isso aqui foi uma votação pelos próprios garotos. A cor amarelo significa ouro, a cor branco significa paz. Que nós temos o branco também em nossas cores. O vermelho, sangue nas veias. O preto, homenagem aos negros, homenagem aos escravos que aqui fizeram. Já que a Bandeirantes, nada mais, nada menos que é uma homenagem aos bandeirantes, porque eu gostava muito da história na escola, a gente estudava sobre história e falava sobre os bandeirantes. E eu ficava fascinado, sabendo que eles saíam lá de Portugal e vieram para cá desbravar as nossas terras. E levaram muito ouro nosso para Portugal. Bem, gente, de imediato, é um pouco da minha história, porque se for levar fundo, dá para fazer um livro e mais livro. Eu estou falando sobre o meu trabalho aqui junto à comunidade, que fala sobre a respeito do Bandeirantes. Sou Ziel, ex-dirigente, treinador, quebra-galho do Unidos de Cumbica, Unidos Júnior, juntamente com o meu amigo Paulinho, também meu amigo Carlão, que jogou com a gente. Montamos Unidos, juntamente com o Carlão e o Paulinho. Começamos o time com um time de molecada. Teco, Jai, Uda, Kiko, Marquinho, Joãozinho. O Joãozinho tinha 13 anos de idade. E nós montamos o time lá. Eu jogava no Renascença, Paulinho me convidou para ir jogar no Unidos, a camisa não serviu, porque o Zé já era gordinho.
O Paulinho pode contar essa história. É verdade. Na época, eu nem jogava, na verdade eu não jogava porque me jogaram para lateral lá, depois tiraram do time, porque não tinha lugar para mim no time, o time era bom. Era um segundo quadro que nós ficamos 24, 25 partidas invictas e ninguém ganhava, era só moleque mesmo, então eu fui excluído e fui tomar conta do time. Aí o Mosiel batia a cabeça atrás de jogador, e esperava jogador, o jogador não chegava, mas quando chegava o time dava gosto. É um time que deixou saudade mesmo. É um time que a gente tem história para contar daquele satélite aqui, a gente fica impressionado de ver o futebol hoje. É muito diferente daquela molecada antigamente, que o pessoal jogava o que eu gostava mesmo. Hoje a molecada não quer saber de futebol, prefere a noitada. Antigamente a gente acordava às 7, 8 horas da manhã e jogava fora, aí arrumava um caminhão aí, na época pouca gente tinha carro, né, Zé? É verdade. A gente saía para jogar aí nos trancos e barrancos e chegava lá. Naquela época a gente buscava as vantagens, né? Vantagem, depois o time vinha pagar o jogo pra gente. E troféu era difícil. Pintasse um troféuzinho do tamanho minúsculo hoje, era uma guerra pagar aquele troféu. Então a gente tem muita história e o Unidos deixou muita saudade. E o Carlão era um grande jogador nosso, pode falar, Carlão. Eu comecei no Unidos através do Paulinho, né? A gente trabalhava junto, ele me levou pra conhecer o time e comecei a jogar uma bolinha lá. E depois ele me colocou como cão de guarda dos grandes jogadores que tinha no adversário aí, assim como o Zezé, Boa, ó, Carlão, hoje você vai marcar esse cara. E aí eu tinha que me virar, sofria, corria o tempo inteiro, mas fazia aquilo que o treinador pedia, né? O Paulinho e o Ziel, super gente boa e a gente tá aí até hoje, hein? Bacana mesmo. Eu sempre tinha esses volantes marcadores, inclusive nós somos campeão em Guarulhos em 95, né, Carlão? Você era teve um jogo da semifinal, eu joguei com 3 volantes para matar o adversário, você tinha que destruir. A coisa mais fácil, eu sempre achei mais fácil destruir do que construir, então eu jogava com 3 volantes para dar pontapé mesmo, chegar juntos, entendeu? E tinha os meia habilidosos que fazia a diferença, por isso nós somos campeão em 95, né? O 95 foi um timaço. E lembrando de ex-jogadores, né? Porque a gente era meio paneleiro, né? Então até hoje a gente tem esse alcunha aí de paneleiro, mas não é paneleiro, a gente só queria jogador bom no nosso time. Tanto é que nós já tivemos Sidney, Nego Jance, cita mais, mano. Zezé, Boa. Então o jogador bom na época jogou no Unidos. A gente tentava fazer o melhor possível para ter um bom time. Nós tivemos um cracaço chamado Fernando, né, Paulinho? Fomos ganhar um troféu lá no CDM contra o Canarinho do Verona lá. E aquele dia foi um dia marcante na vida do Unidos Júnior, que nós matamos a pau, até o alemão arrebentar a cara do goleiro, uma falta que ele bateu lá, aquilo lá, impressionante dentro da casa do adversário, foi demais. É verdade. E sem esquecer o nosso amigo, nosso advogado, né? É o Dr. Zanata. Polêmico, né? Polêmico. Era para estar aqui hoje, mas não compareceu. E o Zanata, a polêmica maior foi contra a União de Cumbica, em pleno satélite, os caras querendo nos apavorar, e o Zanata meteu um gol lá e os caras quiseram matar ele, que ele era do lado de lá também. Lembra dessa, Zé? Correram atrás dele. Correram no campo do satélite, o Zanata desceu correndo o barranco e saiu na Dutra. E saiu correndo por ali, o pessoal correndo atrás dele. Mas foi bom, era uma época que não volta mais. Não volta mais, Sidney, né, Zé? Pelo amor de Deus, quando a gente montava aquele time que o Sidney tomava conta daquele meio de campo, nós não perdíamos a partida fácil. Era a gente, nosso time era imbatível. Dá saudade assim de ver o Joãozinho, um grande zagueiro que matava a bola no peito dentro da área e saía jogando como se nada tivesse acontecendo, né? Não tivesse um adversário para marcar ele. Joãozinho, o Teco, né? O Kiko, a gente via o pote franzino assim, mas lateral esquerdo ali, coisa rara, jogava demais.